A lista de jogos de tudo que eu joguei esse ano, em 2025, eu vou explicando durante o vídeo, tá? Então, vocês vão ver que, começando agora, em janeiro de 2025, o primeiro jogo que eu terminei... Ah, um detalhe, tá? São os jogos que eu terminei que estão aqui. Não são os jogos que eu só coloquei, testei, desliguei, sei lá, nunca mais mexi, desinstalei do computador, do console, de onde for. São realmente os jogos que eu comecei e terminei, tá? No final tem uma mini listinha aí dos jogos que eu abandonei. Eu vou explicar isso lá no final. Mas aqui são os jogos que eu joguei até o final, tá? São jogos que eu realmente terminei. Alguns eu já tinha terminado antes, outros não. E alguns podem aparecer aqui na imagem como PlayStation 4, alguma coisa assim, Xbox, ou não sei, mas não é o console ou o lugar que representa realmente onde eu joguei, tá? Por exemplo, o primeiro jogo que eu terminei no ano foi Resident Evil 3 Remake. Ele tá aqui para PlayStation 4, mas na verdade acho que eu joguei ele no PlayStation 5. Por que eu terminei de novo Resident Evil 3 Remake em 2025? Porque a minha esposa, a Bruna, ela gosta muito de terror também. Eu gosto muito de tudo que é de terror. Então, jogos, filmes, séries, quadrinho, livro, o que for. E eu queria que ela visse alguns jogos de terror. Então eu joguei pra ela ver Resident Evil 2. Isso no finalzinho de 2024. Então, em dezembro ali de 2024, eu terminei Resident Evil 2. E em janeiro de 2025, eu terminei Resident Evil 3. Então, esse é o motivo de eu ter jogado de novo Resident Evil 3 Remake. Independente da qualidade. Que assim, sinceramente, é meio polêmico, né? Mas muita gente odeia esse jogo. Eu, particularmente, gosto. Eu gosto do Resident Evil 3 Remake como jogo, não como remake. Como remake ele não é tão bom assim, mas como jogo ele é muito bom. Mas beleza. Isso em janeiro, tá? Logo na sequência, eu terminei Gris. Esse jogo é lindo, maravilhoso. Esse jogo meio cozy, cara, as cores, tudo é lindo, lindo. A mensagem por trás dele, é muito bom esse jogo. É um jogo que eu também comecei a jogar com a Bruna, com a minha esposa, e eu acabei jogando inteiro até o final. E é muito bom, realmente muito bom. Recomendo muito Gris. Na sequência veio Indiana Jones and the Great Circle. O Indiana Jones, eu terminei ele em janeiro, que foi o mês de lançamento dele. Inclusive, foi quando eu meio que firmei uma parceria com a Xbox. Então eu tenho uma leve parceria aí com a Xbox, com relação principalmente ao Game Pass. Então, foi uma maneira aí de aproveitar o Game Pass com os lançamentos de Day One, jogando o Indiana Jones logo no seu lançamento. Depois disso, eu joguei Homem-Aranha 2. Tava com uma vontadezinha de balançar pelos prédios de Nova York. E aí essa vontadezinha foi até o final, né? Então, joguei Homem-Aranha 2 até o final. Inclusive foi quando eu fiz o vídeo de Homem-Aranha 2. Tem alguns jogos que vocês vão ver aqui que... Jogo velho, jogo que eu já joguei, mas que eu joguei de novo para fazer a captura de imagem para fazer o vídeo. Então o vídeo de Homem-Aranha 2 foi lançado esse ano e foi capturado em janeiro de 2025. Assim como foi capturado The Walking Dead, a primeira temporada dos jogos da Telltale. E além disso, que eu não tô com imagem aqui, mas além disso, a DLC 400 Dias, que é a DLC do primeiro jogo, também foi jogada aqui logo na sequência. Então foi um atrás do outro.
Isso foi jogado em janeiro para fazer a captura da imagem para eu poder fazer o vídeo e trazer o vídeo aqui. Esse vídeo está no canal, tá? Fevereiro foi um mês onde a Nuvem me convidou para fazer uma participação num mini campeonato aí de Granblue Fantasy Versus. Então eu joguei esse jogo sinceramente por causa do campeonato. Mas eu achei tão interessante que vocês vão ver que ele vai estar aqui em outra lista. E o Granblue Fantasy Versus Rising, ele tem um modo história, que ele é meio que uma visual novel com momentos de luta. E eu fui até o final. Então eu fui atrás de outros lançamentos da franquia e tudo mais. Eu achei bem interessante pela história. O gameplay achei meio fraquinho. Assim, é legal, mas entre jogos de luta eu prefiro outros. Mas a história eu achei interessante. Então terminei o modo história dele no começo de fevereiro. Em fevereiro chegou no Day One pro Game Pass o Avowed. E o Avowed, pra mim, sinceramente, foi um jogo bem médio. Eu acho que eu fiz até... A partir dele... Não, mentira, foi a partir do Indiana Jones, eu acho. A partir do Indiana Jones que eu comecei a fazer mini review de jogos. Isso tanto pro Instagram como pro Shorts no YouTube. E review em 2, máximo 3 minutos. Pra falar o que eu achei do jogo, né? No geral. Eu acho, se eu não tô enganado, eu dei uma nota 6 pro Avowed. Ele é bem médiozão, assim. Não é um jogo ruim, mas, né? Tem melhores. Em fevereiro também veio The Walking Dead temporada 2, da Telltale. Joguei ele completo. Na sequência... o The Walking Dead Michonne, que ele entra nesse meio do período aí. E ainda em fevereiro, a temporada 3 dos jogos da Telltale de The Walking Dead. Finalizei tudo isso em fevereiro para fazer a captura das imagens. Inclusive, uma curiosidade. Eu não sou de platinar jogo. Eu não gosto de... vou ficar me matando aqui pra ir atrás de uma platina. De um troféu, o que seja. Mas The Walking Dead da Telltale, a edição definitiva, é só você terminar todos os jogos que você platina ele. Então acho que é o único jogo que eu tenho platinado na minha Steam. De mais de 700 jogos que eu tenho na Steam, esse é um dos únicos platinados. E assim finalizou fevereiro, tá? O próximo mês, em março, The Last of Us Part 1, que eu já joguei e já terminei várias vezes, mas eu joguei de novo, muito por causa da série, que ia voltar a temporada 2, e pra Bruna também assistir esse jogo, pra ela conhecer e ver a diferença entre a série, a primeira temporada, e o jogo. Então ele foi jogado e finalizado em março. Na sequência, Halo Infinite. É o único jogo da franquia toda de Halo, inclusive Halo Wars e tudo mais, que eu não tinha jogado ainda. Então ele já lançou há alguns anos, mas foi só em março desse ano que eu peguei esse jogo realmente para ir até o final. E terminei ele. E bom, é bem bom. Gostei mais que o 5, inclusive. E Devil May Cry 5 foi na época ali da série. Foi mais ou menos na época da série. Inclusive, nessa época foi quando eu comprei o meu notebook pra jogar no notebook. Então Devil May Cry 5 foi o primeiro jogo que eu terminei no notebook, assim, pra meio que testar ele mesmo. Testar o notebook pra ver a potência e o que rodava, o que não rodava. Então Devil May Cry 5 foi uma experiência aí. E assim finalizou março, tá? Em abril, chegou no Day One do Game Pass
Salt of Midnight. Tem alguns jogos que eu recebo antes, né? Que a mídia especializada, jornalista, imprensa, creators, influenciadores, essa galera recebe coisas antes para fazer as reviews, né? Para fazer os conteúdos para quando lançar o jogo, ou o filme, ou a série, o que seja, tenha gente falando sobre isso. Independente se seja falando bem ou mal, mas que tenha gente falando sobre isso. Então, a gente recebe coisa antes. E eu recebi o Salt of Midnight. E eu fiquei bem chateado, porque foi um dos poucos jogos que eu recebi dessa maneira, nesse período. E eu não gostei muito. Não é que eu não gostei, é legalzinho. É um nota 6 ali. Então, achei bem ok. Bem qualquer coisa. Infelizmente, gostaria de ter gostado mais. Mas o que eu gostei realmente, que eu recebi também antes do lançamento, foi o Kazan. Kazan, The First Berserker. É um Souls-like. Eu não sou fã de Souls-like, tá? Por quê? Eu não gosto de ficar sofrendo pra jogar. Eu gosto de apreciar a história junto com o gameplay, junto com as mecânicas e tudo mais. Então eu gosto de ter toda essa evolução até o final do jogo. Eu não sou fã de ficar ali me matando pra conseguir passar de uma parte. Então, ter que dominar os movimentos do inimigo. Porque não é tanto da sua habilidade, é de você decorar o que o inimigo vai fazer pra você fazer em cima e vencer. Então, por esse motivo, eu não sou muito fã de Souls-like. Mas eu sou muito fã da estética Souls-like. A ambiência, o universo e tudo mais. E Kazan foi um dos jogos que me pegou muito, porque ele é um Souls-like rápido. Ele é um Souls-like que ele parece anime, né, em questão gráfica, mas ele é muito rápido e ágil. Muitos dizem que ele não é considerado um Souls-like. Ele é um Souls-like. Ele tem muitos elementos de Souls-like. E foi um dos poucos que eu realmente cheguei até o final. Isso foi em abril. Em maio, Chrono Trigger, um classicaço que eu amo. Esse pra mim é o melhor jogo de Super Nintendo, sendo que eu sou muito fã de Zelda e no Super Nintendo tem um dos melhores Zeldas, que é o A Link to the Past, mas o melhor jogo de Super Nintendo pra mim é Chrono Trigger. E eu nunca tinha jogado esse jogo na versão de PC, que é uma versão mais atualizadinha, mais visual nem tanto mais bonitinha assim, mas mecanicamente ele é um pouco melhor. E eu terminei ele na versão de PC na Steam. Muito, muito bom, recomendo demais até hoje, tá? Joguei esse ano, tá fresco na cabeça e é maravilhoso até os dias de hoje. Isso foi em maio, tá? Começo de maio. Em maio foi quando eu comecei a fazer a captura de imagens para Metal Gear Solid. Então, Metal Gear Solid, o Delta, que seria o 3, ele lançou depois, né? Então, a captura a captura começou antes, mas a história foi depois, né? Portable Ops, que é o que viria a ser o segundo jogo na sequência cronológica, né? Depois, Metal Gear Solid Peace Walker. Isso foi jogado na versão HD do PlayStation 3, tá? E Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. E o que eu falei, tem o loginho ali do Xbox 360, mas esse foi jogado no PC, a versão da Steam. Então esses 3 Metal Gear Solid eu terminei na sequência para fazer a captura das imagens, para fazer os vídeos que já foram lançados e já estão no canal, tá? E na sequência veio Death Stranding, que foi o vídeo, que foi quando eu fiz tudo também para fazer o vídeo. O vídeo de Death Stranding tá no canal. E assim, é maravilhosa essa história. Eu adoro demais a história. A mecânica do lance de entrega é interessante depois que você se acostuma com ela. O começo é meio
ai, será que eu vou aguentar ficar fazendo isso? Mas depois que você vai se acostumando com esse universo, é legal. É bom, eu gosto bastante. Eu não joguei o 2, não vai estar aqui na lista, tá? Eu não joguei o 2 porque vocês vão perceber que não tem tanto lançamento grande. Não tem tanto lançamento AAA. Por quê? Porque eu não tenho essa urgência de comprar um negócio no lançamento. São poucas as coisas de jogos que eu preciso dessa... Preciso agora, sabe? No lançamento. Uma das coisas é Zelda, Resident Evil... Mas as outras eu deixo passar um tempo e baixar preço, tá? Então Death Stranding 2 é um jogo que eu não joguei ainda. Vocês não vão ver ele na lista por questão de preço. Então, quando baixar um pouquinho aí, de repente eu tiver com dinheiro sobrando, eu compro e jogo. Então por isso que também o vídeo da sequência do Death Stranding 2 não chegou ainda no canal, tá? E para finalizar maio, Doom The Dark Ages, mais um jogo que chegou no Game Pass no Day One. Inclusive esse daqui eu fiz o comecinho do gameplay em live no Nerd All Stars. Então, Doom The Dark Ages foi o jogo que finalizou o mês de maio para mim. Em junho, lembrando que junho foi o mês que eu fui viajar, eu viajei para o sul. Eu não tive muito tempo para jogar muita coisa, então em junho o único jogo finalizado foi Resident Evil Revelations 2. É um jogo que eu já joguei na época do lançamento, mas eu rejoguei agora em 2025 para fazer as capturas das imagens, tá? Não tem vídeo ainda, tá? Captura da imagem já tá feita. Ainda não tem o vídeo. Em julho, eu tava com um pouquinho de saudade de jogar essa franquia. E aí eu peguei pra jogar GTA V. Meio que um esquenta aí pro 6, né? Já com um bom tempo de antecedência, mas é um leve esquenta, porque a última vez que eu joguei GTA V, que eu terminei GTA V, foi praticamente na época do lançamento. Depois eu raramente revisitei GTA V. E agora, em 2025, eu joguei e terminei. E em julho, ainda em julho, Ghost of Tsushima. Jogo maravilhoso que eu aproveitei o lançamento da sequência espiritual, né? Que é o Ghost of Yotei, para fazer o vídeo do Ghost of Tsushima. Então eu joguei ele até o final, tá? E ele fechou o mês de julho. Julho foram só 2 jogos. Agora, agosto, esse veio. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Foi o jogo, acho que é um dos jogos, junto com Kazan, foram os 2 jogos que eu mais joguei em questão de tempo esse ano. Então são os jogos mais longos que eu joguei esse ano. Inclusive mais que o GTA V, né? E o The Phantom Pain eu ainda não fiz vídeo, mas a captura já tá feita. Logo na sequência, inclusive na sequência cronológica, eu joguei na sequência cronológica para fazer a captura Metal Gear, o primeiro, não o Solid, o primeiro, de 1987, tá? Esse jogo foi feito no ano que eu nasci e eu joguei a versão HD do PlayStation 3. E na sequência, Metal Gear 2 Solid Snake. E assim, eu nunca tinha terminado esse jogo aqui. E eu gostei bastante, viu? Esse anterior eu já tinha jogado há muito tempo atrás. Ele é legalzinho, mas o 2 é bem bom, viu? É um bom jogo. Assim, se jogar hoje pensando num jogo retrô ali, vale até hoje, tá? Então, nesse momento foi onde eu meio que em agosto terminei de fazer as capturas de Metal Gear e passei pra
um jogo que eu tava com muita vontade de jogar, não sei porquê, eu não sei porquê. Do nada eu falei, que vontade de jogar esse jogo. Aliás, esqueci. Esqueci que eu joguei Metal Gear Solid, tá? Metal Gear Solid foi depois, foi na sequência. Então, The Phantom Pain, Metal Gear, de 87, Metal Gear 2 e Metal Gear Solid. O grande clássico que foi o que estourou Metal Gear, né? Então, maravilhoso. Ele tá na minha lista, é o que confundi aqui. Então, foi aqui que eu parei a sequência de jogos de Metal Gear, de captura de imagem, né? E eu tava com muita vontade de jogar do nada. Fear. Do nada. Eu acho que eu vi esse jogo na nuvem. No site da nuvem. E falei, nossa, como Fear era legal, né? Acho que eu vou jogar. E aí eu fiz uma sequência de Fear 1. A primeira DLC do primeiro jogo, que é o Extraction Point. E a segunda, que é o Perseus Mandate. Que finaliza tudo do Fear 1. E na sequência eu joguei o Fear 2. E a DLC do Fear 2. Fear 2 Reborn. De fato, na minha memória, o Fear 2 e o 3 eram um pouquinho melhores do que eles realmente são. O 1 é maravilhoso até hoje. É um jogo de terror que, se você jogar hoje com a visão de jogo retrô, cara, dá medo até hoje. É muito bom o primeiro Fear. Mas como eu gosto muito dessa vibe de jogo de terror, eu sempre tô atrás desse tipo de jogo. E aí me despertou a nostalgia de jogar Fear. Isso em agosto, tá? Ainda em agosto, Gears of War Reloaded. O lançamento aí, que é o remaster do remake do primeiro Gears of War. Eu joguei essa versão pra PC. E assim, tá bem legal. É o primeiro Gears mais bonito, basicamente. E aí veio Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, que eu fiz a captura de imagem, terminei o jogo. Fiz a captura de imagem para realmente começar a lançar os vídeos de Metal Gear que estão sendo lançados até agora, tá? Falta agora o The Phantom Pain para fazer o vídeo no canal e fazer a sequência aí para terminar a franquia. Mas foi o que eu falei, a franquia Metal Gear não tá indo muito bem de visualização no canal, então assim, vai ficando, né? Em algum momento chega. Não vou esquecer disso, mas em algum momento chega. E pra fechar o mês de agosto, agosto foi bastante coisa, né? Pra terminar o mês de agosto foi Shinobi Art of Vengeance. Joguinho gostosinho. Gostosinho de passar tempo. Um joguinho de plataforma. Rápido, ágil. Muito bom. Gostei bastante. Para finalizar o mês de agosto. Muitos desses vídeos, inclusive, estão no Instagram e no YouTube Shorts como review, tá? Uma análise bem rapidinha, com a minha opinião, com nota no final e tudo mais. Assim, 2 minutinhos de cada. E o Shinobi tá lá também. Em setembro, então, eu finalizei a franquia Fear, com o Fear 3. E, sinceramente, nossa, não lembrava como era ruim o Fear 3. Como essa franquia foi piorando a cada lançamento. Infelizmente. Porque o primeiro realmente é muito bom até hoje. Na sequência, The Walking Dead, a última temporada dos jogos da Telltale. Eu finalizei isso em setembro para fazer a captura de imagem. Então, foi quando eu descobri que só de você terminar todos os jogos da Telltale de The Walking Dead da versão definitiva, você platina o jogo. Então, é um dos jogos que eu tenho platinados. Em setembro teve o lançamento de Chronos The New Dawn. Esse jogo foi um pouco esquecido aí, não teve tanto holofote em cima dele, porque ele lançou junto com o Silk Song. E o Silk Song teve mais destaque do que ele. Então, mas ele merece também o seu destaque, tá? Ele é bem difícil, ele tem a munição, os suprimentos é muito escasso.
Isso é para mim um problema nesse jogo, mas ele é bem bom, tá? Em questão de ambiência e tudo mais. Joguinho de terror, survival horror, fino. Na sequência veio Ninja Gaiden Ragebound. E assim, comparação direta, né, com o Shinobi, porque foi lançado muito próximo. O estilo é muito parecido. Eu acho que eu gostei um pouco mais do Ninja Gaiden do que do Shinobi. O Ragebound realmente está bem gostosinho de jogar. Em setembro, eu joguei Gloomy Eyes, que é um jogo indie. Esse jogo meio Tim Burton, assim. É muito interessante, mas é um jogo curto, de quebra-cabeça, basicamente. Tem muito jogo que a partir de setembro eu comecei a jogar mais. Vocês vão ver que a lista tá maior. Mas é porque são jogos indie. Então eu joguei muito jogo indie, principalmente nesses últimos meses do ano aí. O próximo foi Death Relives, que é um jogo de terror azteca. É interessante, mas assim, é bem... Não quero falar amador, mas você vê que falta um pouquinho mais de gente profissional da área ali, sabe? Você vê que de repente foi feito por uma ou duas pessoas e tá muito legal, muito interessante, mas falta, né? Mas é um jogo indie, então assim, dá pra relevar. Beyond Sunset também é um jogo indie que eu joguei em setembro, que é o famoso tiro de tiozão. O Dooms-like, o Duke Nukem-like, não sei como chamam hoje em dia, mas é o Boomer Shooter. Cara, gostei demais desse jogo, tá? Pra quem gosta desse estilo, jogo de tiro de tiozão, Boomer Shooter, Beyond Sunset é um indie gostosinho, estilo meio cyberpunk assim. Ele só tem um problema que ele tem áreas que mudam mais ou menos o estilo ali, que é meio chatinho, mas no geral é um bom jogo, tá? E para fechar setembro com Silent Hill F. Vocês vão ver que bastante jogos de terror nessa lista, né? Mas Silent Hill é uma das minhas franquias favoritas e... assim, até certo ponto, né? Porque depois de alguns lançamentos, Silent Hill foi só ladeira abaixo. E eu meio que abandonei a franquia também. Mas o Silent Hill F é um ótimo jogo, tá? Muito bom. O meu grande problema com ele é o combate. Combate muito lento. Então, estraga um pouquinho o total do jogo dele. Mas isso finalizou setembro. Outubro, joguei Mark of the Deep, que é um jogo indie brasileiro. É um jogo BR da Mad Mimic. Muito bom, tá? É um jogo isométrico, gostosinho. É difícil em certo ponto. Bem interessante. Mas o grande problema dele pra mim é que ele não tem mapa. E ele é tipo um Metroidvania, às vezes. E aí me atrapalhou um pouco. Poderia ter um mapinha ali, que é o que faltou. Mas na sequência, em outubro, o GOT. Demorei um pouquinho pra jogar esse jogo, porque ele lançou acho que uns 2 meses antes. Ou 1 mês antes. E só em outubro, em outubro, só em outubro que eu joguei e terminei Expedition 33, o Clair Obscur, que é um jogaço, é o GOT. Pra mim, de fato, foi o melhor jogo que eu joguei esse ano. Principalmente pela história. A história desse jogo magnífica, maravilhosa. Fiz o vídeo de história completa, tá no canal. Jogaço que, na minha opinião, foi GOT merecido, tá? E, pra fechar outubro, teve o lançamento de Ninja Gaiden 4. Que, inclusive, acho que foi o primeiro vídeo de gameplay do Games All Stars. Acho que foi o primeiro. E aí vocês vão vendo que no Games All Stars vai aparecer mais essas capturas que eu faço. Então, às vezes, tem jogo que eu já fiz história e ele vai aparecer de novo no Games All Stars como gameplay por questão de captura ou qualquer coisa do tipo. Então Ninja Gaiden fechou o mês de outubro. Novembro, Borderlands Game of the Year Edition
com as DLCs. Então tem acho que 2 ou 3 DLCs nessa versão do Borderlands. As DLCs eu nunca tinha jogado. Eu já tinha jogado o Borderlands na época que ele lançou. E eu joguei ele porque eu não joguei o Borderlands 3 nem o 4. Nessa época foi o lançamento do 4 mais ou menos. E eu quero rejogar o 2 agora, né? O 1 eu joguei pra relembrar e tudo mais. Quero rejogar o 2 e fazer a sequência aí do 3 e do 4, até o Tales of the Borderlands, que também é da Telltale. E quem sabe aí fazer alguma coisa diferente, alguma historinha completa. Até porque a história de Borderlands é muito curta. O jogo é longo, mas a história em si é curta. Então, quem sabe, futuramente. Mas ele foi o primeiro jogo que eu joguei no meu ROG Ally. Meu Xbox ROG Ally X. Então foi o primeiro que vocês vão ver, inclusive, que foi jogado em novembro. Que foi durante o período que eu tava em viagem. Eu fui pro Chile e aí tem vários jogos aqui que foram jogados no ROG Ally a partir daqui. Então Borderlands foi o primeiro. Na sequência foi Final Fantasy VIII. É um dos meus Final Fantasies favoritos, que eu rejoguei ele no ROG Ally. Joguei e terminei, né? E assim, é a versão HD, tá? A versão HD da Steam. Pra mim é maravilhoso até hoje. Eu entendo as grandes falhas dele, principalmente no gameplay, no sistema de level up, né? Que tem todo o sistema de junction. E assim, ele é complexo de ser jogado, mas eu gosto bastante dele. Em novembro teve Master Lemon, The Quest for Iceland. É um jogo brasileiro muito, muito, muito bom, tá? É um dos poucos jogos que eu dei nota 9. Então é um jogaço, é muito bom, é uma homenagem maravilhosa que o Júlio, que é o criador, seria esse personagem aqui, faz pro seu amigo, o Limão. Eu conheci o Júlio, conheci a Pepita Digital, que é a desenvolvedora, né? E assim, conheci a história do jogo antes do lançamento, toda a produção e tudo mais, e eu sinceramente não tive a grandiosidade no final de tudo que foi pro jogo. Por exemplo, eu terminei o jogo e pra mim ele foi um nível muito superior do que eu já achava que ele seria. De saber a história real que aconteceu pra esse jogo existir, eu já achava muito, muito bom, muito grandioso assim, e o jogo me surpreendeu. Então realmente, Master Lemon é um jogaço. Pra quem gosta de jogo indie, é uma belíssima indicação, tá? Na sequência, em novembro, falando em jogo indie e falando em jogo indie brasileiro, Fobia. O Fobia Saint Dymphna Saint Dymphna Hotel. Jogaço de terror brasileiro, muito, muito, muito bom, da Pulsatrix. Eu adorei esse jogo, muito, gostei muito do Fobia. O meu grande problema com esse jogo é a dublagem. A dublagem desse jogo é horrorosa, é tenebrosa, mas o jogo em si é muito bom. E ele foi jogado em novembro. E o próximo jogo foi The Outer Worlds, porque lançou o 2. Eu ainda não joguei o 2, mas eu não tinha jogado o 1. Então eu aproveitei o ROG Ally para jogar o Outer Worlds, que é um jogo... Eu achei que ele seria maior, tá? Eu acho que eu terminei ele numas 13, 15 horas. Então eu acreditava que ele seria maior. Até porque é um jogo da Obsidian, né? Então aproveitei o ROG Ally para jogar ele, pra meio que me preparar para conhecer esse jogo, para jogar o 2, porque eu tava com vontade, mas eu acabei não jogando o 2 ainda. Na sequência, outro jogo indie foi Poco. Esse é um joguinho de 1h30, mais ou menos. Dá pra jogar ele em 1h30. Mas é um jogo
tão gostosinho. E ele é grátis, tá? Ele é grátis na Steam. Pelo menos era, não sei se nesse momento ainda é. Mas ele era grátis. Mas é um joguinho tão gostosinho. É point and click. Mas é tão bom, tão legal. E assim, é o jogaço, tá? É um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. E 1h30 de joguinho, de um palhacinho que cai do circo que ele queria viver e trabalhar, e ele cai num mundo bizarro. É maluco, mas é muito bom. Outro joguinho indie, a Short Hike, que eu gostei bastante, tá? Um joguinho cozy, aquele joguinho aconchegante, que você só tem que andar, escalar umas coisinhas, planar aqui, pegar uns itens ali, conversar com os personagens, fazer umas mini quests. Mas assim, nossa, joguinho pra desestressar. Se você tá estressado e quer desestressar, só sem pensar muito, um joguinho pra só curtir, a Short Hike. E na sequência, eu joguei mais um jogo indie brasileiro, o Ayla, que é muito bom. Jogaço. Eu só acho que a resposta das armas e tudo mais poderia ter sido um pouco melhor, principalmente no combate corpo a corpo. Mas é um jogaço, tá? Jogo maravilhoso, brasileiro, da Pulsatrix. Por isso, inclusive, eu joguei o Fobia antes, que é da mesma empresa. Não são sequência nem nada do tipo, tá? Mas é mesma vibe ali. Então terminei o Ayla na sua época de lançamento em novembro. Recomendo demais, tá? Muito mesmo. O próximo lançamento de novembro que eu joguei foi o Marvel Cosmic Invasion. Queria ter gostado um pouco mais, tá? Gostei bastante, mas eu queria ter gostado mais. Porque é da mesma empresa que fez Tartarugas Ninja, o último, o Shredder's Revenge, que eu gostei muito. E o Marvel Cosmic Invasion, eu queria que ele fosse um pouquinho mais ágil, mais rápido, tanto quanto foi o Tartaruga Ninja. Infelizmente ele é um pouquinho mais lento, menos dinâmico, talvez essa é a palavra. Mas é bom, é um bom jogo, tá? Divertido pra jogar em multiplayer, recomendo também, tá? Num preço certo, recomendo. E o próximo, que também foi lançamento em novembro, Routine. Jogo de terror que tava aí em desenvolvimento há acho que 13 anos, uma coisa assim, muito tempo. Ficou parado no inferno do desenvolvimento, mas chegou esse ano e é bem bom, tá? Gostei bastante, aquele terrorzinho psicológico, bem interessante, tá? Tem suas falhas sim, mas é bem bom. Recomendo também para quem gosta de jogos do gênero. Não é um survival horror com muitos inimigos, não é vibe Silent Hill, Resident Evil, nem nada desse tipo, tá? Mas é um bom jogo de terror de ambiência. E ele finalizou o mês de novembro, tá? Novembro terminamos com Routine. E em dezembro teve mais uma levazinha de jogos, também indie, tá? Acho que foi o mês que eu mais joguei jogos indie, junto com novembro. Que começou com Sleep Awake, mais um jogo de vibe terror. Queria ter gostado mais, tá? Esse jogo, inclusive, é da Blumhouse. A Blumhouse, que é a produtora de filmes e tudo mais, tem uma vertente de games que eu nem sabia que existia. E que fez o Sleep Awake, um jogo sobre as pessoas não podem dormir, porque senão elas desaparecem, morrem, se desfazem. E assim, achei que poderia ser muito melhor, porque a temática é interessante. Inclusive tem review desse jogo lá no Instagram. O próximo foi o Keeper, que é um jogo que tá no Game Pass, inclusive. Pra quem ainda tem o Game Pass, recomendo bastante, tá? É um joguinho curto, onde você é um farol. Mas da metade pra frente ele tem uma grande mudança aí. E assim, vale a pena, tá? Da metade pro final ele muda completamente e é um jogaço. Em dezembro ainda, inclusive, eu lembro de jogar isso daqui no período da CCXP, porque eu joguei no Rogue Ally. O Terminator 2D No Fate.
que é um jogo estilo Contra. É muito bom, tá? É bem legal, mas eu achei que eles podiam ter caprichado um pouquinho mais na movimentação dos personagens ali, um pouquinho mais leve, mais dinâmico. Mas é interessante, tá? É um bom jogo. Pra quem gosta do filme, ele é meio que uma recriação do filme, onde você pode fazer alguns caminhos diferentes, tem até final diferente e tudo mais. Então, pra quem gosta de Exterminador do Futuro, é um bom jogo, tá? Pelo preço certo, é um bom jogo. Até porque ele é muito curto, mas tem várias... O fator replay dele é muito grande, então vale a pena. A sequência Hell of Fear, Mind Breach. Cara, gostaria que esse jogo fosse bom. Porque ele tem toda a vibe boa, mas infelizmente não foi um dos jogos que eu gostei desse ano. Foi um jogo bem abaixo da média pra mim. Então, infelizmente, esse é um jogo que eu não posso recomendar. Até pra quem gosta de terror, tá? Porque ele é meio que uma vibe Metroidvania de ir e voltar em vários setores, só que todos são iguais. São um copia e cola. E eu achei péssimo isso. Agora, o Crush Deep, nossa, que jogaço, tá? Esse eu recomendo muito. Também pelo preço certo, porque ele é curto. Ele é um jogo de umas 2 horas, eu acho. 2 horinhas, você termina ele, mas é um terrorzinho subaquático. Nossa, muito, muito bom. Não é um survival horror, é um terror. Muito, muito... Em questão de ambiência, muito bem feito, tá? Recomendo. Angeline Era é um jogo feito em 2025 com uma vibe de PlayStation 1, Nintendo 64. Recomendo pra quem gosta desse estilo, tá? Pra quem não gosta, não adianta. Não adianta nem tentar. Pra quem gosta de jogos 3D daquela época, vai. Se não, esquece, nem tenta. Beyond Good and Evil, a versão de 20 anos de aniversário. Essa versão eu joguei agora em dezembro. Eu adoro Beyond Good and Evil. Eu joguei a versão original poucos anos depois do lançamento. Eu acho que ele é de 2008, se eu não me engano. Eu devo ter jogado ele lá para 2010. Eu adoro esse jogo. E a versão HD, que é a versão de 20 anos, tá muito boa, tá? Pra quem conhecia já esse jogo, pode jogar tranquilamente. Pra quem não conhecia e se interessa de alguma forma por Beyond Good and Evil, é um ótimo local pra conhecer. Inclusive, ainda não fiz o Reels que vai vir na semana que vem, que é desse jogo. E já dando spoiler, dei nota 9 pra esse jogo, tá? E pra fechar o ano, Resident Evil 6. Comecei o ano com Resident Evil e vou terminar o ano com Resident Evil. E os dois não são aquele primor de qualidade, né? Comecei com 3 Remake e vou terminar com o 6. Assim, em prol do conteúdo, né? Porque tô finalizando ele, hoje é dia 26 de dezembro. Eu tô já no finalzinho dele, até amanhã provavelmente eu terminei. Mas eu tô fazendo isso em prol de captura de imagem. Captura de imagem pra fazer o vídeo de história de Resident Evil 6 pra gente aproveitar, né? Antes do lançamento do novo Resident Evil. Agora, esses jogos foram os jogos que eu terminei, que eu joguei e terminei em 2025. Teve alguns jogos que eu não terminei, tá? E um deles é Elden Ring. Eu falei aqui que eu não sou tão fã de Souls-like, mas eu gostei de Elden Ring. Eu gosto dessa liberdade que ele dá. E eu joguei basicamente umas 30 horas desse jogo, tá? Foi bastante coisa. Mas ele acabou me cansando. Pelo lance Souls-like, infelizmente. Eu preciso me esforçar um pouco mais para tentar gostar mais de Souls-like. Mas foi o que eu falei, eu amo a ambiência, a temática, tudo, sabe? O universo criado, eu adoro isso. Mas o fator
ter que se frustrar pra jogar, pra mim é complicado. Então, infelizmente, foi um jogo que eu pausei. Não necessariamente eu abandonei, tá? Eu pausei pra em algum momento jogar de novo. Assim como Assassin's Creed Shadows. Gostei do jogo, tá? É um bom jogo, mas eu pausei ele. Porque é um jogo bastante longo, eu joguei várias horas nele. Mas eu dei uma pausada pra jogar no futuro. Eu tenho toda a franquia Assassin's Creed e pretendo em algum momento rejogar, até em ordem cronológica. Então Assassin's Creed Shadows em algum momento eu vou voltar nele, tá? Mas por enquanto ele não foi finalizado. Outro jogo que eu não finalizei esse ano, mas eu já finalizei outros anos, foi The Last of Us Part 2. Na época do lançamento da série, eu terminei o 1, né? Depois eu fui terminar o 2, mas não cheguei até o final. Eu abandonei ele no meio do caminho e ficou. E assim, eu tava jogando ele mais pra Bruna assistir. Aí a gente começou a assistir a série desanimou um pouco e acabou desanimando até o jogo. Então, como eu já joguei, já terminei várias vezes, inclusive, já tem vídeo no canal, eu deixei ele de lado. Black Myth Wukong. Agora, esse jogo, eu tô deixando ele de lado desde o ano passado. Eu comecei a jogar ele em outubro do ano passado. E eu tô perto do final, mas eu abandonei. E eu tava fazendo captura de imagem, eu sinceramente até joguei fora essas capturas, eu preciso rejogar esse jogo pra em algum momento talvez fazer vídeo, o que for. Mas assim, me cansou demais. Ele também tem o fator Souls-like, né? Mas ele me cansou demais, ele tem... Os cenários são muito iguais, o design de cenário não é bom. Então, ele me cansou um pouco. Ele é um bom jogo, mas o design de cenário não é bom. O level design dele não é bom. E aí isso me frustrou. Por isso que eu abandonei ele. Silent Hill 2. Eu... Na verdade, joguei ele no ano passado. Não cheguei até o final. Esse ano, eu comecei a jogar de novo. Só que na versão de PC. Só que a versão de PC tá péssima. A versão de PC tá muito mal otimizada. Horrível. E aí ele chegou pra PSN. De graça, né? Então eu pretendo voltar nele ainda. Vai ficar agora pra 2026. Mas eu vou ter que jogar ele pra fazer as capturas de imagem em 2026. Tá? Então por isso que por enquanto ele foi deixado de lado, pausado. Outro jogo que assim, eu coloquei na lista, mas sinceramente ele não tem uma história, não tem um começo, um meio, fim, que é o Marvel Rivals, que foi o único jogo multiplayer que eu joguei esse ano. Eu não jogo multiplayer, eu não gosto, eu prefiro jogar jogos modo história. Mas o Marvel Rivals, por ser da Marvel, eu quis dar uma chance, conhecer e tudo mais. Então, eu joguei ele e foi só um pouco. E abandonei. E tá lá parado. Então, coloquei ele na lista por causa disso. E o último jogo que esse sim eu abandonei. The Rogue Prince of Persia. Por quê? Fiz reels, fiz shorts dele. E é o único jogo até hoje que eu fiz sem terminar. E eu aviso isso, né, no shorts e no reels, que eu fiz ele sem terminar. Por quê? Ele é um roguelike. Eu não me toquei, sinceramente, burrice minha, que o título The Rogue Prince of Persia significava roguelike. E eu odeio roguelike, tá? Souls-like eu não sou fã, mas eu gosto da temática, ambiência e tudo mais. Roguelike eu odeio, eu não gosto. Então assim, esse negócio de ficar indo, você termina e volta e tem que fazer de novo, e aí você morre e volta de novo, e aí, sabe, essa repetição, odeio essa repetição. Então, The Rogue Prince of Persia foi um jogo que eu terminei ele 3 vezes, mas você não chega no verdadeiro final, você tem que ficar refazendo outras coisas e fazendo de novo, de novo, de novo, e eu abandonei, falei não, vou criar até uma pastinha aqui na Steam de jogos abandonados, e ele tá lá.
Então, essa foi a lista de jogos que eu joguei em 2025. Inclusive, um jogo que eu estou jogando agora, que ele não tá nessa lista porque, assim, eu ainda tô bem longe de acabar, ele vai ficar provavelmente como um dos primeiros de janeiro de 2026, que é o Dispatch. O Dispatch, não avancei muito ainda, então por isso que ele não entrou aqui. Mas nessa lista, no geral, foram 65 jogos terminados e 7 jogos que não foram terminados. Então, no total, esse ano de 2025 eu joguei 72 jogos. Se você colocar uma média de 8 horas por jogo, considerando aí que tem jogo que eu fiquei 30 horas, mas tem jogo que eu fiquei 1h30, vamos fazer uma média de 8 horas. Eu joguei 576 horas. Isso em dias, tá? São 24 dias corridos, direto. São 24 dias, se eu separar ali, praticamente um mês da minha vida jogando videogame. Então, isso foi tudo que eu consumi em 2025 de jogos. É bastantinho, né? É bastante coisa. Admito. E eu acho que em 2026 vai vir mais, tá? 2026 vai ter mais jogos nessa lista. Inclusive, vai vir mais porque vai ter gameplay, sim, no Games All Stars, tá? Gameplay ao vivo dos jogos.